no livro de Mateus, no capítulo 9. É uma mensagem pequena, porque o Senhor já falou conosco. E enquanto eu estava ouvindo os irmãos lerem a palavra, né? E louvar o Senhor, era confirmação, né? Até o versículo que o irmão citou da mulher pecadora aqui, estava em meu coração de falar. Amém. Então a obra do Senhor ela é perfeita, né? O Senhor ele faz, ele completa, ele sabe como fazer as coisas. Eu quero ler para os irmãos no capítulo 9 de Mateus, de 9 ao 13, que nós vamos ler. Nós vamos ouvir aqui da vocação de Mateus, do chamado de Mateus. Diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E conheceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos porque o teu Espírito Santo está aqui, Pai. E o Senhor já falou conosco nesta noite, mas nós ainda precisamos, Senhor, de mais uma porção da tua palavra. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, meu Pai, encaminhe esta mensagem a cada coração, em nome de Jesus. Aleluia. Pode assentar. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra, que o Senhor me deu essa palavra hoje pela manhã. Quando o pastor falou para mim trazer uma mensagem, eu amo ministrar a palavra e Deus sabe todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração, porque eu tenho prazer em fazer a obra do Senhor. Um versículo, eu falei, um versículo que a gente lê é edificante, e eu tenho me sentido incomodado. O Espírito Santo ele tem me tocado todo dia, que nós precisamos de fazer a obra do Senhor, que nós não fomos chamados para ficar calados. Então aqui meditando essa palavra, quando o Senhor Jesus chamou Mateus para ser discípulo dele, Mateus era um publicano, um cobrador de imposto. E Mateus se dispôs na mesma hora, ele levantou e ele seguiu a Jesus. Deus, interessante que ele se levantou. Aleluia. E ele largou tudo o que ele estava fazendo. Ele largou tudo que ele estava fazendo para seguir a Jesus. E ele levou Jesus para a casa dele. E quando chegou na casa dele, ele ofereceu um banquete para o Senhor Jesus. E quando eles estavam ali assentados, chegou mais outros publicanos e muitos pecadores e se assentaram naquela mesa com Jesus e com Mateus. E essa palavra tremenda, o Espírito Santo ministrou no meu coração, que aonde Jesus está, aonde que tem um chamado do Senhor, a casa tem que encher. E tem que encher de pessoas Aleluia. Que não conhecem o Senhor. Glória a Deus. Então Mateus ele foi chamado, ele largou tudo. E eu fiquei, por que Mateus largou tudo? Ele era um cobrador de imposto. Ele não podia deixar de trabalhar, ele tinha que trabalhar. Mas para servir a Jesus, irmãos, dependendo do que nós estamos fazendo, nós temos que largar tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Cobrador de imposto, Aleluia. Eles cobravam não somente o imposto justo, mas eles cobravam além do que era necessário. Por isso Mateus precisou dele largar tudo. E interessante que Mateus ele ouviu o chamado do Senhor. Quando o Senhor chamou para Mateus, o Senhor, o Espírito Santo levou a mensagem de libertação, de salvação naquela hora para Mateus. E eu me recordei de quando eu me converti, que quando eu me converti, irmãos, eu vim de uma vida complicada, minha família toda muito religiosa, mas uma família grande e muito perturbada. E quando eu fui para a igreja, no primeiro dia que eu visitei uma igreja pentecostal, uma igreja renovada, e o Espírito Santo falou no meu coração na hora do louvor, Aleluia. E eu aceitei o Senhor. Então quando eu vi essa passagem que Mateus, na hora que Jesus chamou, vem
e segue-me. O Espírito Santo falou na vida dele, no coração dele, e eu me lembrei do dia que eu converti. Quantos não lembram o dia que aceitou Jesus aqui, que se converteu, que a mensagem falou lá no seu coração, Aleluia. e na hora você não quis mais saber de mais nada e largou tudo para servir ao Senhor. Então, queridos, nós precisamos de largar tudo. Tudo aquilo que a gente fazia no passado, tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Foi falado que nesta noite que nós precisamos ser santos, nós precisamos ser nova criatura. E essa palavra diz aqui que Mateus largou tudo, porque ele levava uma vida errada. Então, quando o Senhor Jesus chamou ele entendeu esse chamado e ele deixou tudo. E ele foi para casa e ele levou Jesus para a casa dele. E quando aqueles publicanos foram tudo com Jesus, aí vieram os fariseus, né? Aqueles homens religiosos da época, aqueles homens que entendiam da lei, aqueles homens que conheciam, né, aquelas leis do Antigo Testamento, as leis de Moisés. Então eles conheciam aquela lei e eles conheciam também que o Jesus já era prometido, que desde a antiguidade, desde os nossos antepassados, o Senhor já tinha falado na boca dos profetas que o Messias viria, que o Filho de Deus, o libertador de Israel Aleluia! viria. E os fariseus, Glória a Deus! eles sabiam dessa promessa e eles ficavam observando Jesus para achar o que Jesus fazia de errado, para pegar Jesus, para falar para ele que como que um filho de Deus não ia cumprir a lei. Eles se preocupavam muito com o cumprimento da lei. Então eles ficavam ali vigiando Jesus. Por isso que eles falaram, mas como que o mestre de vocês chamou os discípulos, né, e falou, come com publicanos, com pecadores? Aí o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, falou para ele, não precisa de médico os sãos, mas os doentes. E o Senhor Jesus, ele veio para salvar os doentes, porque nós também éramos doentes, nós éramos pecadores, nós estávamos no lamaçal de pecado. Eu falo por mim que quando o Senhor Jesus me libertou, ele me tirou de um lamaçal de pecado, ele me tirou de uma cegueira espiritual. Eu servia a ídolos, a deuses que não existe na palavra do Senhor, que fala a palavra do Senhor, que às vezes tem pessoas que servem a ídolos que tem mão, mas não apalpam, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. E eu conhecia só isso aí da religião. Mas o dia que o Senhor Jesus me chamou, que o Espírito Santo falou dentro do meu coração, que eu entendi, eu quis largar tudo, irmão. Porque eu estava cansada de sofrer. Eu estava cansada de viver num mundo que eu pensava que era feliz, mas no final do dia era só tristeza. E o Senhor Jesus, cada um aqui que o Senhor resgatou, tem uma história para contar. Glória tem um testemunho para contar. Aleluia. Todos nós que éramos pecadores, somos pecadores ainda, mas nós fomos justificados através do sangue de Jesus. Graças Igual o irmão perguntou, tem justo? Sim, nós somos justos. Porque quem nos justifica é o Senhor Jesus. Se nós fôssemos viver aquele tempo da lei, como aqueles fariseus, como aqueles homens queriam naquela época, nós jamais alcançaríamos perdão. Mas o Senhor, ele veio e nos salvou, ele trouxe a salvação de graça. O Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei por nós, que nós não conseguiríamos nunca cumprir a lei. É verdade. Porque na lei de Aleluia. Moisés mandava apedrejar. Eu queria lembrar daquela mulher por isso. A mulher que fosse apanhada de adultério era apedrejada. É engraçado que a mulher era apedrejada, mas o homem também estava adultério. E ninguém sabia. Mas a lei, ela era má. Né? Ela mata, a lei mata, mas Jesus, ele veio com a graça para nos resgatar. Graças a Irmãos, Deus. todos nós fomos chamados. E o Senhor, o Espírito Santo, colocou no meu coração para falar para a igreja nesta Glória a noite. Deus. Que nós fomos Glórias a chamados. Deus. Nós somos escolhidos, Aleluia. nós somos chamados, mas para fazer diferença. Nós somos chamados para trazer Jesus para casa. Mateus, ele entendeu o chamado e ele ofereceu um banquete para o Senhor. E nós aqui na casa dessa irmã nessa noite, irmãos, nós estamos oferecendo um banquete para Jesus. Aleluia. Vocês sabiam que Jesus agrada disso aqui? Glória o Senhor a Deus. nosso Deus agrada, isso aqui é um banquete para o Senhor. Nós convidamos Jesus para nossa casa. A nossa casa, naquela época, Jesus andava pessoalmente. Hoje nós andamos com o Espírito Santo. Mas nós temos que trazer Jesus para a nossa casa, para que dentro do nosso coração. Porque quando nós trazemos Jesus para a nossa casa, quando nós somos cheios do Espírito de Deus,
Jesus está aqui, nós atraímos os pecadores. Aleluia. E o que nós precisamos, irmão, é atrair os pecadores. O Senhor não veio para os sãos, porque os sãos não precisam. O são já está curado. O doente é que precisa de Jesus. E como nós éramos enfermos pelo pecado, hoje nós temos esse chamado para ir e ganhar almas do Senhor Jesus. Então aonde que nós vamos fazer um culto? Nós precisamos de convidar os pecadores, convidar as pessoas que ainda não conhecem essa palavra, as pessoas que ainda não tomaram posse, não entenderam esse chamado de Jesus. E Mateus, ele entendeu o chamado de Jesus. Aleluia. E ele foi na hora. Graças a Deus. E às vezes nós temos que largar tudo mesmo, irmão. Tudo. Às vezes nós temos que abandonar um emprego. Se o emprego nos faz mal, se nos tira da presença do Senhor, se nos faz pecar, nós precisamos de largar o emprego. Se nós mexemos com algum negócio, porque a Bíblia nos chama para ser santo, como o Senhor nosso Deus é santo. E essa palavra é a verdade, ela não mente. A palavra de Deus, ela não muda. Às vezes tem muitos irmãos que têm mudado o seu comportamento na igreja, seu comportamento diante de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é a mesma. Amém. E ela nos chama a santidade. A santidade da fé de outras pessoas. Então somos chamados. Somos chamados para viver em comunhão com o Senhor. Somos chamados para ter uma vida com o Senhor de adoração, de santidade. E somos chamados não para ficar um grupinho reunido, cantando, louvando, simplesmente adorando ao Senhor, mas aí lá atrás do pecador. Não tem me incomodado isso, porque tem muita gente morrendo no pecado, tem muita gente morrendo enfermo, e nós como igreja, não temos tido coragem de ir atrás dessas pessoas. Nós temos ficado sossegados, quietinho no nosso canto, que está muito bom, nós sentadinhos, orando, cantando, mas o Senhor quer que nós vamos atrás do pecado. Aleluia! Deus se alegraria com essa casa cheia de pessoas que ainda não conhecem a palavra dele. É isso que o Senhor quer para os servos dele. E o Senhor disse que ele voltará. Ele está preparando morada para nós. Aleluia. Ele vai voltar. Lá no livro de João, o Senhor fala que ele foi, mas ele vai voltar. Mas ele deixou o Espírito Santo conosco, porque sozinho nós não íamos conseguir. Mas com o Espírito Santo, irmão, nós precisamos de buscar o Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. É verdade. Se nós ficar distraídos com as coisas deste mundo, nós não vamos conseguir. Mas nós temos que buscar a presença do Senhor. Amém, buscar ser cheios do Espírito Santo. E a palavra que o Senhor tem para cada um aqui nesta noite. Mesmo você, que eu não sei, porque eu sei que a palavra do Senhor ela não volta vazia, e essa palavra veio com objetivo para a nossa vida, para a nossa igreja. E porque se tem alguém aqui ainda que não entendeu o chamado para seguir a Jesus, para largar tudo e seguir a Jesus, essa palavra é para você nesta noite. Aleluia. Esse é o chamado. A irmã louvou o Senhor aqui, pedindo o Senhor, no hino ela dizia que me dá mais uma chance. Irmãos, o Senhor está nos dando nesta noite mais uma chance. Para quem tem compromisso com Ele e para quem também está distraído, que já fez um compromisso com Ele, o Senhor está dando mais uma chance. Aleluia. Para nós tomar posse do chamado de Deus para a nossa vida e fazermos a obra do Senhor. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Porque Jesus, Ele veio para o perdido. Ele veio para o pecador. Por isso que nós estamos aqui. Nós também éramos perdidos. Nós não tinha jeito para nós, mas Jesus, com o sangue dele naquela cruz, ele nos justificou, ele pagou o preço por nós. E hoje nós só temos que aceitar a palavra do Senhor, aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitar Jesus é você aceitar que ele morreu naquela cruz para nos salvar. E não precisamos fazer mais nada. Nós não precisamos fazer mais nada. Nós só temos que crer e aceitar que Jesus Cristo, ele se entregou naquela cruz para nos dar a salvação, para nos dar o perdão e para nos levar para a glória. E queridos, o Senhor, ele voltará. Amém, Jesus. E eu quero dizer para você que você está distraído no seu trabalho. Eu tenho uma notícia para te dar, porque você não veio, você não nasceu simplesmente para vir nessa terra, para trabalhar, para adquirir bens nessa terra, para comprar carro, para comprar casa. Você veio com um propósito. Todos nós viemos com um propósito nessa terra. Para fazer a vontade do Senhor. Ganhar almas para Jesus. Para glorificar o nome do Senhor.
É por isso que nós precisamos estar em comunhão e santidade. Glórias a Deus. Para através Aleluia. de nós, o mundo vê a glória de Deus. Amém. Nós somos o reflexo da glória de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para refletir a glória dele. Graças Então pensa a nessa Deus. palavra nessa noite. Em nome de Jesus, que essa palavra fique no nosso coração, que já conhecemos o Senhor, porque a palavra falou comigo, pastor. Amém, Jesus. Muito Acredito. comigo. Porque Acredito. todo dia nós precisamos de estar buscando o renovo do verdade. Senhor, a presença Aleluia. do Senhor. Então, o Senhor nos chamou para ter comunhão com Ele, para viver na presença dEle e para sair das quatro paredes que se chamam igreja, templo, e ir buscar as almas perdidas. Amém, Essa é a Jesus. mensagem que o Senhor Louvado me deu seja para Deus. passar para os irmãos Amém, essa noite. Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Graças em nome a de Jesus. Deus.